Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 4, a partir do verso 1, por favor. Atos capítulo 4, enquanto você está abrindo, amanhã nós estaremos aqui no Culto Fé pregando, tendo esse tempo também de motivação, de palavra, despertamento aos nossos GCs, vai ser uma bênção, não deixe de estar com a gente. Você que está nos acompanhando de casa ou de alguma plataforma, abra seu coração para aquilo que Deus tem para você no nome de Jesus. Atos capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 1. Eu quero construir algo em seu coração nesses 30 minutos. Eu preciso muito da sua atenção. Eu sei que muitos estão aqui, deu uma fugida do trabalho. Eu sei que alguns aí estão com tantas coisas no coração, no meio da semana, parte da manhã. Mas para tudo, deixa suas redes sociais e eu quero construir algo no seu coração para que você possa sair daqui com uma visão de Deus para o seu coração. Atos capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Quando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-lo de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir
Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se encerrássemos o culto antes dessa mensagem, nosso coração já está tão edificado e a nossa vida já está tão no teu altar, mas sabemos que o Senhor sempre tem mais. Que por meio do texto bíblico salte aos nossos olhos a revelação do Senhor e que possamos sair daqui certos da nossa vitória, certos de que maior é o que está em nós do que o que está lá fora, do que o que está no mundo. Fale ao nosso coração, o Senhor conhece cada necessidade, cada história, o Senhor conhece cada um aqui, Pai. E conforme cada necessidade, o Teu Espírito Santo opere. Desde já devolvemos somente ao Teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor dessa mensagem, desse culto e de toda a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Bom, eu quero falar sobre desfrutar dessa vitória que sabemos que temos. Nos evangelhos, nas últimas palavras dos evangelhos, a gente percebe uma confusão na vida daqueles que se diziam seguidores de Jesus. E muitas vezes essa confusão permeia também na nossa mente, porque aqueles que seguiam Jesus, muitos daqueles que estavam sentados com Jesus no Sermão do Monte, muitos daqueles que acompanharam milagres de Jesus, e talvez você tenha acompanhado milagres de Jesus aqui nesse culto profético, cheio da graça e da unção de Deus. Eram esses que na crucificação, alguns ou muitos disseram: crucificam. A gente sabe que o ministério de Jesus, humanamente falando, foi para trazer a certeza de que ele era filho de Deus. Ele não era apenas um homem bonzinho, ele não era apenas um profeta, ele era o filho de Deus e, consequentemente, ele era Deus. E Jesus, por meio das suas palavras, das suas ações, dos seus milagres, Jesus, de alguma forma, tentou provar que ele era o Filho de Deus. Mas naquele momento onde a multidão, os seguidores disseram: crucificam, havia uma dúvida se realmente ele era ou não o Filho de Deus. Uma dúvida que ela não durou muito tempo. Porque no momento que Jesus ele foi crucificado, aquilo que era dúvida agora era a certeza de que ele não era o Filho de Deus. Porque ele não desceu daquela cruz. Ele não se moveu. Ele cumpriu a promessa. Ele tinha todo o poder para descer daquela cruz, para tirar aquela coroa de espinho, para revelar o seu poder, a tua supremacia, soberania. Mas ele não o fez. Aquilo que era dúvida, se ele era ou não o Filho de Deus, principalmente entre os judeus, agora era a certeza de que ele não era Filho de Deus. Mas aquela certeza de que ele não era durou 3 dias. Até o momento que ele ressuscita dentre os mortos. A notícia chega. As mulheres percebem lá os panos vazios. Pedro é avisado. Jesus encontra com 2 homens no caminho de Emaús. A notícia corre de que aquilo que era dúvida se ele era ou não o Filho de Deus, que tinha se tornado certeza de que ele não era, agora tinha uma outra certeza de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Porque a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela não poderia começar em Atos capítulo 1,
sem a certeza de que ele era o Filho de Deus. Não existe igreja, não existe movimento eclesiástico sem a certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Não existe verdadeiro seguidor de Jesus, não existe cristianismo sem essa certeza de que ele é Deus. Jesus jamais poderia aceitar a igreja começar sem essa certeza. E os discípulos então, quando Jesus é assunto aos céus e ele diz: ide, permaneçam em Jerusalém, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Irmãos, aquilo que já era demais, só de você servir a Deus com a certeza de que Ele é Deus, de que Ele não é um bezerro de ouro, de que Ele não é um monumento, Ele não é uma imagem de escultura, Ele é Deus. Só de você servir a Deus, você já é vitorioso. Mas não bastava a certeza, essa certeza agora era somada ao enchimento do Espírito Santo. Antes de receberem o Espírito Santo e deles serem cheios, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Agora, cheios do Espírito Santo, foram trancados por falta de medo. Antes eles tinham o Espírito Santo, agora o Espírito Santo os tinha. Pedro, que era um covarde, agora era um gigante. Primeiro sermão, 3.000 vidas. Segundo sermão, mais de 5.000. E a igreja começa a crescer. O povo começa a chegar. O texto bíblico vai dizer que iam sendo acrescentados todos os dias os que iam sendo salvos. Porque a certeza de que ele era Filho de Deus, somada ao enchimento do Espírito Santo, irmãos, agora eles conseguiam enxergar na ótica de Deus e desfrutar da vitória da cruz. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que, ainda que parece que estamos em uma guerra, nós já recebemos a vitória. Não existe mais luta. Ele já venceu. A luta que enfrentamos é pelas nossas vaidades de querer, pelo apego terreno, pelo apego às coisas. Mas na certeza de que Ele está à nossa frente. Ele que conduz, por meio desse Espírito Santo, é Ele que nos governa, é Ele que nos direciona. Mas a certeza de que a igreja de Jesus, Atos capítulo 1 em diante, começa a crescer. E quando a igreja começa a crescer, irmãos, a reação do Sinédrio foi imediata. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela atrai almas para Jesus, mas ao mesmo tempo oposição ao mundo. Não ache que quanto mais você buscar a Deus, mais as coisas vão se abrir no mundo, porque não vão. Quanto mais cheio de Deus, mais oposição. O diabo não consegue lidar com o crescimento do crente. O diabo não consegue lidar com os testemunhos aqui dos pactos. O diabo não consegue lidar com o crescimento da Lagoinha Orlando. O diabo não consegue lidar com a expansão da Lagoinha Global. O diabo não consegue lidar com o seu crescimento no seu casamento, na sua vida financeira. O diabo não sabe lidar com o crescimento de alguém que já é vitorioso. Ele precisa começar a perseguir. Ele começa. Atos capítulo 4 começa a primeira perseguição. Pedro e João no Sinédrio, dando resposta a uma cura de um aleijado de mais de 40 anos. Atos capítulo 5, como o diabo não encontrou brecha ou espaço por meio da perseguição de fora,
ele entra no coração de Ananias e Safira, leva a mentira para dentro do corpo. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, identificam, discernem, eles morrem. E Atos capítulo 6, a confusão é por meio do propósito. As viúvas começam a reclamar, dizendo: olha, a cesta básica não chegou. Os apóstolos dizem: vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, vamos colocar ordem. É fato que o diabo não consegue lidar com o nosso crescimento. A igreja estava crescendo, um avanço exponencial da igreja. Começaram as perseguições. O diabo tenta de todas as formas parar o crescimento da igreja, tenta trazer a consciência de que não temos a herança de vitória. Mas a gente sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas eu vim aqui, diante desse texto, diante dessa introdução, trazer 3 certezas ao seu coração. Quando eu olho a vida de Pedro e a vida de João no Sinédrio, dando explicação, irmãos, eles não estavam ali por causa deles, eles estavam ali por causa do nome de Jesus. Eles não estavam ali pleiteando algo pessoal. Eles não estavam ali pleiteando algo para aguçar o ego deles, não. Eles estavam ali por causa do reino de Deus. Eles estavam ali por causa do estabelecimento do reino de Deus. Eles estavam ali por causa da cura de um homem no qual Deus foi glorificado. Mas a primeira certeza, nessa ótica de vitória e de certeza de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele venceu a morte, somado a eu e você cheios do Espírito Santo, a primeira certeza que o texto bíblico traz para mim e para você é de que a vitória não está no que é externo, mas naquilo que habita em você. E eu te provo isso. Quando você pega a carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, mas ele estava preso. A igreja nasceu de uma prisão, Paulo e Silas na prisão. 7, 8 anos depois ele escreve uma carta preso. Ele não escreve uma carta pedindo ajuda, ele escreve uma carta motivacional, animando os crentes da cidade, da igreja. Paulo, por várias vezes, martirizado, estava feliz, porque a sua alegria estava em Deus. Viver a vitória tem tudo a ver com viver satisfeito. Como que você acha que Pedro e João chegam no Sinédrio? Com medo? Não, o texto bíblico fala que eles chegaram cheios de coragem. Você acha que eles chegam no nome dele? Não, eles chegam no nome de Jesus e cheios do Espírito Santo. É o texto que diz. Isso quer dizer, irmãos, que a vitória, ela é interna. Quando você entende isso, as coisas externas fluem. Quando você pega Jesus no barco com os discípulos, no momento que ele está andando sobre as águas, quando Jesus ele chega diante do barco, Jesus, a primeira coisa que ele faz não é dizer: mar, se acalme. Jesus fala assim: discípulos, acalme, sou eu. Porque a tempestade ela é muito mais interna do que externa. E depois que eles veem Jesus e reconhecem que é Jesus no barco, a vitória externa chega, o mar se acalma, o barco chega em Cafarnaum. Para que eu e você alcancemos a vitória do que oramos, nós precisamos entender internamente que já somos vitoriosos.
Pedro e João, eles chegam no Sinédrio. Eles já tinham a certeza. É como se eles... Pode acontecer o que for. É prender, que assim seja. É matar, agora ou daqui a pouco. O que vocês querem? É arrancar um braço? Por causa do nome de Jesus? Ele que deu a vida? Se Ele entregou toda a sua vida por mim, não me resta outra coisa senão entregar toda a minha vida por Ele. O que vocês querem? É prisão? É o quê? Porque a vitória estava dentro. Na revelação do Filho, na conversão, no enchimento do Espírito Santo. Ah, irmão, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender é viver satisfeito em Jesus. Nós podemos chorar diante de Deus, nós podemos clamar diante de Deus, a gente pode trazer as nossas petições diante de Deus, a gente pode fazer tudo diante de Deus. Mas nunca podemos deixar de ter a certeza de que a vitória, ela está dentro de nós. Ela não está dentro de nós porque você quer que ela esteja. Ela está dentro de você porque é Jesus que habita dentro de você. O texto bíblico vai dizer que você é templo do Espírito Santo, a habitação do Altíssimo. O texto bíblico vai dizer que agora não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. É por isso que a vitória é interna, porque é Jesus que habita em você, é Ele que está no trono do teu coração, é Ele que governa você, é Ele que te direciona em tudo. E se Ele venceu, se Ele foi vitorioso na cruz e agora Ele habita dentro de mim, irmãos, é por isso que eu sou vitorioso. Agora o texto bíblico me chama a atenção uma coisa, irmãos, que me alegra muito em ver vocês numa manhã como essa, num culto de esperança. Porque no segundo ponto que eu entendo do texto é que desfrutar dessa vitória interna, porque Jesus habita, é viver a missão de Deus. Eu tenho comigo que a percepção de uma vida vitoriosa, ela acompanha aqueles que estão inseridos na missão, na igreja de Jesus. Quem não tem senso de missão, de comissionamento, de igreja, ele não discerne a vitória, ele não discerne o quão é vitorioso. Pedro e João estavam ali por causa de quem? Da igreja. Eles estavam ali por causa de quem? Da missão de Deus. Como eu disse, eles não estavam ali defendendo algo deles, eles não estavam ali numa causa pessoal. Quanto mais fora da missão de Deus, menos certeza da vitória, de vitória. Quanto mais pertencimento, mais contentamento. Sabe por quê? Eu estava vendo o testemunho da nossa irmã advogada que estava dizendo aqui. Sabe por quê que hoje ela se sente vitoriosa? Porque a ótica dela em relação à igreja mudou. Ela agora se sente parte. Porque o senso de vitória, ele está acompanhado ao pertencimento na missão. E a missão é maior do que Lagoinha Orlando, é maior do que Lagoinha Belo Horizonte, irmãos. Eu e você estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Nós fomos inseridos na missão de Deus. Você sai daqui a alguns minutos, mas a igreja continua lá fora pregando o evangelho, anunciando, orando. É a missão de Deus. O corpo orgânico, natural. O senso de vitória de Pedro e João diante das autoridades da época, irmãos, eles poderiam falar e fazer o que quisessem. Eles estavam ali, nada
que o sinédrio falasse ou fizessem com eles mudaria o que estava dentro. Nada. Porque eles entenderam o que era buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eles entenderam o que era o ide. Eles entenderam quando Jesus foi assunto aos céus. E obviamente eles estavam ali. Eles viram Jesus sendo assunto aos céus. E Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu os ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É óbvio que eles sabiam o porquê estavam ali. Ou seja, o segundo ponto: você quer ter senso de vitória? Envolva. Viva a vida da igreja. Assume o seu papel nesse exército. Assume o seu papel na missão de Deus. Porque senão todas as vezes que o sinédrio chamar você, você vai ter dúvida de quem te enviou. Pedro e João não tinham dúvida. Porque eles estavam ali em defesa do reino. Sabe por que a gente tem dúvida muitas vezes? É porque a gente está indo atrás do nosso nome. A nossa briga é por causa da defesa do nosso nome. O nosso medo é porque a gente quer que o nosso nome cresça. Mas quando é sobre o nome de Jesus, o seu senso de vitorioso, o seu senso de... pode vir o que vier. É luto. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não estou dizendo... irmãos, é como Paulo dizendo aos filipenses: posso tudo naquele que me fortalece. Ele está dizendo: eu posso abrir a geladeira e ter só água. Eu posso abrir a geladeira e ter tudo de gostoso. Eu posso pegar um ônibus, ou eu posso ter um carro importado. Eu posso olhar o meu saldo no banco e não ter nada. Eu posso olhar e ter milhões, mas... a certeza é de que eu posso tudo naquele que me fortalece. É esse senso que eu e você precisamos ter. Essa ótica. Agora, para terminar, o texto, ele vai dizer que, vendo a coragem de Pedro, e percebendo, e de João, e percebendo que eram homens comuns, o texto, ele vai dizer que Pedro, verso 8, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: viver a vitória é viver cheio e na dependência do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo como residente. Outra coisa é tê-lo como presidente. Uma coisa é você dizer: o Espírito Santo habita em mim. Outra coisa é ele governar você. Eles não foram com o Espírito Santo dentro, eles foram com o Espírito Santo direcionando. O Espírito Santo regia eles, apontava, totalmente na dependência. É por isso que eles se sentiam vitoriosos. Ou seja, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais senso de vitória. Quanto mais oração, quanto mais jejum, quanto mais busca, mais senso de vitória. Quanto mais esfriamento, quanto mais distanciamento, quanto mais enfraquecimento, menos senso de vitória. O
texto vai dizer que eles eram homens comuns. Ou seja, não era pelo nome deles, era pelo que estava neles. Não é sobre um sobrenome, é sobre o que está por trás do nome. Eles eram comuns. Não era por causa da família, não era por causa do banco, não era por causa do título, não era por causa de nada externo. A diferença, até mesmo em ter curado um aleijado, é porque eles eram cheios. Irmãos, eu não sei você, e eu sei que você sabe disso, eu só estou lembrando você. Viver cheio e na dependência do Espírito Santo nos dias de hoje, no caos do apego à terra que nós temos, não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Viver cheio e na dependência do Espírito Santo hoje não é, eu vou ver se... Não. Ou é isso, ou é isso. Ou você vive cheio do Espírito Santo e na dependência do Espírito Santo, ou é morte, ou você não consegue lidar com o caos, ou você não consegue lidar com a ansiedade, ou você não consegue lidar com o medo, ou você não consegue lidar com a comparação, ou você não consegue lidar com a vaidade, ou você vive cheio e na dependência do Espírito Santo, irmãos. É uma questão de sobrevivência. Nós não podemos admitir um dia, um minuto sequer, em 2022, em não viver cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu sirvo. Não substitui. Quem é cheio do Espírito Santo serve, mas não quer dizer que quem serve é cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu sou líder de GC. Irmãos, eu já vi tanto líder de GC fraco, frio, mecânico. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não pensa duas vezes em abrir a sua casa para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas não quer dizer, se você abrir a casa, quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Viva na dependência e cheio do Espírito Santo. E o senso de vitória nunca deixará o seu coração. Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu sei que o pastor vai orar, mas eu quero selar essas 3 óticas para você. A vitória está no que habita em você, Cristo, e não no que está externo. A partir dessa perspectiva, você começa a entender os mártires, você começa a entender os pais da igreja, você começa a entender os apóstolos. Tinha cabimento, a alegria do servir, tomando só porrada. Desfrutar dessa vitória é viver na missão de Deus, no comissionamento, E desfrutar dessa vitória é viver cheio na dependência do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Pai, nós não estamos aqui brincando de ser igreja, Senhor, não. Os meus irmãos não estão aqui perdendo o seu tempo porque não tinham nada para fazer, não. Nós estamos aqui porque o Senhor se revelou ao nosso coração e mudou a nossa história. Mudou a nossa vida, mudou a nossa ótica, a nossa lente, mudou tudo. E a minha oração, Pai, é que nessa série, nesse ano que o Senhor coloca em nós, essa palavra tão forte, a minha oração é para que nós demos valor ao Senhor que habita em nós. Dizer que não somos vitoriosos
é dizer que o Senhor não venceu a cruz. Se temos a certeza de que o Senhor é o Filho de Deus, e se temos a certeza de que somos templo do Espírito Santo, é termos a certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos vitoriosos. Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor nos enxerte, nos aprofunde ainda mais na tua missão, nos incomode nos metrôs, nas casas, no caminho, no dia a dia, no ordinário. Nos incomode, Senhor, porque nós somos peregrinos, nós estamos em missão. Senhor, e nós estamos nessa missão. É como aqueles 70 que bateram de porta em porta. Quem enviou? Foi o Senhor quem enviou. Independente da resposta atrás da porta, eles já eram vitoriosos, sacudindo a poeira dos pés ou não. Eles estavam ali em teu nome, e há poder no teu nome, Jesus. Espírito Santo, a minha oração é que sobre Lagoinha Orlando, é sobre Lagoinha em qualquer lugar espalhado, Senhor, a minha oração é que onde estiver um crente no Senhor, que esse seja cheio do teu Espírito Santo, que esse viva na dependência. Senhor, tira a cera dos ouvidos nessa manhã, traga discernimento espiritual, dependência no teu Espírito Santo, sensibilidade para ouvir a tua voz, em direcionar o caminho, a mandar o e-mail certo, a mensagem certa, a falar na hora devida. Espírito Santo, Pedro e João não falaram uma palavra fora da tua vontade. Eles foram assertivos. E eles foram assertivos não por causa da sabedoria humana, não, mas por causa da sabedoria divina, por causa do Senhor que estava ali. Era o Senhor. Eles abriam a boca, mas era o Senhor quem falava. E o Senhor não erra uma vírgula. Pai, reconhecemos que o Senhor não erra uma palavra. É por isso que dependemos do Senhor, é por isso que nos prostramos diante de Ti, é por isso que reconhecemos a nossa vitória, e é por isso que reconhecemos, Pai, que não é sobre o nosso braço, não é sobre nós fazermos, não, é sobre o Senhor fazer em nós, é sobre o Senhor estar à frente. Nós somos mordomos, Pai, nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Enche os meus irmãos nessa manhã, enche os meus irmãos de fé, de certeza de que o Senhor é o Filho de Deus. Enche os meus irmãos do poder do Espírito Santo. Enche, Senhor, os meus irmãos de senso de missão, de pertencimento. É o Teu nome que está à frente, é o Senhor que está à frente, Pai, desse processo, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos Teus filhos. Haja uma certeza em nós, Pai, que haja uma pessoa para a gente fazer sorrir e agradar, e que essa pessoa seja o Senhor, que essa pessoa seja o Senhor. Assim eu oro, Pai, e devolvemos a Ti honra e glória dessa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém.